Oi, gente, tudo bem? Em clima de Dia dos Namorados, aguardando a nossa convidada, a Cláudia Long, que vai falar com a gente hoje sobre relacionamentos. Oi, Pri, tudo bem? Vamos aguardar, a Cláudia não entrou ainda. A Elô chegou. Cláudia já chegou. Você viu, Pri? Que linda minha blusa! Tô precisando investir em mais. Oi, tudo bem? Oi! Sim, senhora, e você? Tudo jóia. Marcos também já chegou. Ah, Gostou do meu cenário? muito, você tá Valentine's Day. Linda, Super. Oi, toda de mineiro, tudo bem? vermelho. Tô no clima do Dia dos Namorados, ó, brinco de coração. Eu já tô com o presente que eu ganhei, ó. Olha só, Betinha arrasou. Meu marido arrasou, Ó, com a então, ajuda da Betinha. né? Vamos lá. O que é namoro? É uma pergunta? É uma pergunta, papum, pra gente já começar, porque tem muita pergunta. Porque, ó, Hum, casadas mandaram perguntas, solteiras mandaram perguntas. Então tem muita pergunta hoje. tá. Ó, primeiro, acho que a gente tem que definir, nos tempos atuais, né, o que é namoro. Porque se a gente pegar, né, quando eu lembro eu adolescente, era uma delícia, porque a gente paquerava alguém, aí a gente ia para a praça, ia para o baile e sabia que essa pessoa que a gente paquerava ia estar lá esperando a gente, né? Então a gente não se sentia insegura, porque tinha um compromisso, né? E mesmo que esse carinha tivesse de olho em outra pessoa, mas você fosse importante para ele ia, a hora que você chegasse, ele deixava tudo que ele estava fazendo para ficar com você. E isso não acontece mais. Essa tem sido uma grande angústia da meninada e da mulherada, né? Que é a história de que as relações ficam íntimas de relação afetiva sexual, elas ficam íntimas muito rápido, tá? Mas aí o estabelecimento do vínculo não aparece. Então, as pessoas têm terminado sem dizer que é namoro, né? Tem sido cada vez mais raro um homem hoje pedir uma mulher em namoro, né? E isso é um pouco desesperador para a mulher, porque a mulher ela precisa dar um nome para aquilo que ela está vivendo. Agora, se a gente pegar a definição clássica de namoro, né? Acho que a gente pode pensar que é o se comprometer com o outro, o estar com o outro num compromisso, né? Tanto que quando o casal vai definir que estão namorando, né, vem um contrato de que só ficamos um com o outro, não ficamos com mais ninguém, né? E aí as redes sociais é um perigo, porque os contatinhos continuam mandando oi, né? A pessoa fica insegura de ficar conectada só com a pessoa que ela tá, então ela continua mantendo contato com os contatinhos. Aí, se ela faz, ela acha que ele também faz, e aí é o que eu sempre questiono, né? Se você faz, por que que ele não pode fazer? Né? Então, eu acho que é um Vem compromisso a, com o outro. e aí vem a insegurança, né? A hora que você Uhum. falou do ir na praça, o mineiro colocou "Ô, tempo bom", Nossa, era uma né? delícia, Porque né? não tinha WhatsApp, né? Era só. Você era a garota dele, né? E ele era o teu garoto, né? Imagina Então, eu que ninguém tinha coragem de ligar na minha casa por causa do meu pai. Não tinha um não, celular. uai, mas o teu pai era professor de matemática, todos os garotos que poderiam se interessar por você eram vetados. Então, olha que dificuldade. É, Mas antes da gente se dedicar para o outro, a gente hum, precisa se enamorar.
Isso. Aí, olha só, quando você fala assim, olha que dificuldade, né? Me colocou para pensar uma questão. Que algumas pessoas ainda falam, né? Parece tão antigo, mas ainda é falado. O que é mais difícil é mais gostoso. Então, assim, o que que isso significa? Eu recebo adolescentes, homens dizendo isso, de 17, 18 anos no consultório, dizendo: não, essa garota não é para namorar. Não, ela já saiu com vários caras, né? Ah, o que é mais difícil é mais gostoso. Como é que eu vou confiar nela se ela já ficou com outros rapazes? E aí o Marcos, meu marido, conta uma história, né? Quando ele estava na empresa, os caras mandando foto, né? Falando, ó, peguei essa, peguei essa. E aí ele falou assim, ó, vem cá, essa mulher vai ser uma mulher que você vai casar um dia. Aí o cara falou, como assim? São as mulheres que estão aí na tua geração, né? Você acha que essas garotas vão estar aonde quando você resolver se casar? Que é essa liberdade sexual que a mulher resgatou, que a mulher tem, que a mulher conquistou. Né? Então, assim, tudo é muito complicado. Aí, retomando o que você falou da questão do se enamorar, né? Nós temos a tendência de sempre olhar para o outro, né? Então, assim, eu existo a partir do olhar do outro. Se o outro me vê, eu acho que eu existo. E aí não tem uma cultura nossa da gente se olhar, da gente se resgatar. Se você vem de uma família muito rígida e muito depreciativa, você cresce uma mulher insegura. E aí você vai precisar que o outro te reafirme o tempo todo. E isso faz, às vezes, com que você atraia homens tóxicos, homens abusivos, né? Então, quando eu estou conectada comigo, com o que me faz bem, com o que eu quero para mim, o que eu gosto em mim, os meus valores, isso norteia quem eu vou atrair para uma relação amorosa. Que seja ficar, que seja início de um namoro, que seja um casamento, né? O tipo de pessoa que eu vou atrair tem a ver com aquilo que tem dentro de mim, porque senão para eu enxergar caras legais e caras bacanas, eu tenho que estar no equilíbrio comigo, porque senão eu não vou enxergar isso, né? E para estar com equilíbrio comigo, aí eu faço a pergunta, né, para quem está aqui ouvindo a gente. Eu gosto de mim, né? Eu me escolheria para ficar comigo, né? Putz, não, eu acho que eu não me escolheria. Por quê? O que eu preciso talvez mudar em mim? E mudar não é para que o outro me escolha, é mudar para que eu passe a me escolher, para que eu ache que eu seja uma boa companhia. E o outro me escolher é consequência. Então, quando a gente falou do enamorar-se, né, foi mais uma provocação nesse sentido. A Abe, eu me amo, não posso mais viver sem mim. E aí ela tem o marido dela que é conectado nela, né? E fica nela e com ela. E eles formam um casal super bacana. Que eu admiro muito, né? A Abe tá na minha vida desde o colegial. Ela e ele, né? São casados com a mesma pessoa há mais de 20, 25, 24. Fala aí, amiga. Entendeu? Então, assim, Ai, quem que eu escolho? vamos, aproveitar, né, o gancho da Abe. Teve perguntas sobre como ter relacionamentos duradouros. Primeiro, eu acho que a pessoa tem que se responder se ela tem disponibilidade de ter um relacionamento duradouro, né? Você colocou uns posts bem legais hoje, que assim, aquilo que a pessoa idealiza de um relacionamento e aquilo que realmente é um relacionamento, né? Um relacionamento é uma delícia ver esse monte de coraçãozinho aí atrás de você. Mas um relacionamento não é só o coraçãozinho atrás de você. Né? E o quanto eu tenho disponibilidade para estar nessa relação. Claro que se você tiver com um parceiro que você tem mais afinidade com ele, que ele desperta o teu melhor e você desperta o melhor nele, né? Essas diferenças, essa questão do respeito, da cumplicidade, do diálogo,
pessoas mais maduras, que não querem mudar o outro, mas que aceitam o outro como é e vão agregando um para o outro na relação, tem mais chance dessa relação durar, né? Sabe aquela história, assim, você troca de casamento, só troca de problema? Porque as relações, elas se repetem, né? Então, se eu tenho uma relação que ela não tem uma troca, que esse parceiro não desperta o meu melhor, eu não desperto o melhor nele, eu quero ficar mudando o outro, né? Então, algumas pessoas iniciam relações já pensando tudo que o outro tem que mudar, né? E aí eu faço a seguinte pergunta: por que você começou a ficar com essa pessoa? Né? Agora, se eu começo a ficar com uma pessoa que eu admiro e isso vai se estendendo com os anos, o desafio dessas relações é eles se reinventarem. É o casal se reinventar, porque a paixão passa, entende? A paixão aí, as Aí, pesquisas indicam que a paixão dura de 3 a 5 anos, para alguns dura menos. ó, a Abe colocou, na minha humilde opinião, relacionar com o outro requer aceitar o outro como ele é, juntar dois jeitos de ser e criar juntos maneiras de viver. Exatamente, porque assim, se eu aceito o outro como ele é, eu admiro esse outro. Eu, qualquer coisa que ele fizer, mesmo que me desagrade, tem uma admiração por esse outro, né? Eu não vou estar conectada em dizer para ele o tempo todo que ele tem que fazer diferente. E a mesma coisa, esse parceiro ele tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Mesmo não tendo perfeição, tendo diferenças, né? Mas assim, na balança tem mais coisa que eu gosto ou que eu não gosto? E se tem mais coisa que eu gosto, por que que eu quero modificar o outro? Né? Qual que é meu intuito em modificar o outro? Até porque se eu me apaixonei por um alguém e eu fico insistentemente tentando mudar esse alguém depois, eu estou tentando matar a pessoa por quem eu me apaixonei, né? E assim, tem uma coisa que tem mulheres e homens aqui na live, pelo que eu vi. Tem uma coisa que eu quero dizer que assim é muito comum em relações mais duradouras, tá? A mulher se queixa muito que ela deixa de cuidar dela, de que porque assim se a gente for definir dois perfis de parceiros, tem o perfil do parceiro que gosta que a mulher fique bem vestida, gosta que a mulher fique bonita, e tem o parceiro que precisa diminuir essa mulher. E essa mulher, ela entra um pouco nisso porque ela se sente insegura, tá? E é muito comum, assim, os casais, quando começam a ficar juntos, de ganhar peso, né, de não treinar, de só comer e beber. Então, assim, os casais, eles vão se perdendo, né? Em nome de uma segurança, entende? Porque assim, se eu tô bem na fita e o meu parceiro tá bem na fita, o mundo vai olhar pra gente, né? Então, assim, qual a razão do meu parceiro querer me enfeiar, ou de eu querer me enfeiar, ou de eu querer enfeiar meu parceiro? Então, a gente sempre tem que olhar, assim, gente, o que tá por trás, né? Eu estava falando agora há pouco com uma paciente que aquilo que está na cena, que é a peça encenada para a plateia, tem uma preparação do personagem antes, né? Essa namorada, essa esposa, esse namorado, esse esposo, né? Ele tem uma história antes, né? Essa pessoa que ele, assim, não é que ele ensaiou, mas assim, ele passou por várias situações na vida dele que fez ele ficar do jeito que ele é. Faz sentido o que eu tô falando? Sim, Né? sim. E Tá, eu tá, lembrei, tá eu bem lembrei da, profundo para esses coraçõezinhos atrás de você. né? Eu lembrei da fala da Nildinha na live de segunda-feira, que ela Hum, tem 61 anos, ela contou a história dela, tal, e ela falou que as mulheres da geração dela não se cuidam, né? Não se olham, né? Não dedicam tempo para elas, né? uhum. Só que aí hoje o que eu percebo é que as mulheres estão se cuidando demais e deixando de cuidar do outro, né? Tem um desequilíbrio.
Então, não é? aí, Pri, entra a questão da relação duradoura, né? Quando a mulher se cuida demais, ela se cuida para ela ou para o olhar de outra mulher. Geralmente, ela não se cuida para o olhar do parceiro, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a mulher ela costuma ser muito competitiva. Então, assim, se eu tô numa geração que eu só olho para mim e eu não olho para o meu parceiro, para as necessidades do meu parceiro, que seja assim, gente, sei lá, sabe coisa de mulher mais antiga, que parece as nossas mães, e a gente prometeu que não ia ficar como elas? Quer olhar a camisa, né? Quer olhar se tem um cravo, quer fazer uma comida que ele gosta, né? Quer poder pôr o café na xícara e levar para ele, né? Coisas que a gente falou assim, ó, eu não vou fazer porque isso não é certo, né? Esse homem ele se sente cuidado quando a gente enxerga ele, né? Tanto amorosamente, sexualmente, quanto maternalmente. Então, se eu, mulher dessa geração mais jovem, não tenho essa disponibilidade, como é que eu quero ter uma relação duradoura? Porque a relação duradoura eu preciso olhar para o outro, eu também preciso fazer pelo outro. Não dá para fazer só o que eu quero. E é igual a foto que eu coloquei, né? Que tá construindo o castelo e é construindo o dia a dia, né? Que como imagina que é uma relação? Os dois em cima da torre, felizes para sempre, né? E como é realmente, os dois ali Uhum. construindo a torre, né? E essa Não, construção diária que demanda tempo, não é fácil. não, A não Pri é colocou, ó, fácil. concordo, se a mulher se cuida demais é para competir, sim. Pois é, e aí, Pri, onde que tá o homem? Oi, mãe! Oi, tia, liga para minha mãe entrar, que ela não entrou. Então, aí, olha só, se eu me arrumo para competir com uma mulher, onde que eu enxergo o meu parceiro? Entende? Onde que eu olho para ele com carinho e afeto? Porque lá atrás, para conquistá-lo, eu tinha toda a energia de amor e afeto para ele. Onde isso se perde, né? Porque ir lá, construir a torre junto, né? Pintar, suar, ficar no sol, gente, isso não é mostrado em nenhum filme de princesa, né? Aí eu brinco assim, gente, vamos assistir Shrek e como ela chama a mulher dele, A Fiona. a Fiona, vamos assistir eles, né? E que tá tudo bem, não tem problema. Porque depois do Felizes para Sempre, no conto, o filme acaba, entende? Então, assim, tem conflitos, 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 perdas, 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 igual filme romântico, igual novela, que há muito tempo eu não assisto novela, não sei se isso mudou, mas assim, o casal tinha conflitos, né? E aí passa a ideia para o imaginário de que relações muito conflituosas, de traição, de falta de confiança, é amor, né? Aí lá no último capítulo da novela eles se entendem, é amor para sempre, e não fica pré-estabelecido, não fica claro que, na verdade, não fica claro para quem assiste aquilo e se identifica, que aquelas pessoas vão continuar as mesmas pessoas, né? Então, eu acho que isso faz as pessoas na vida real se confundirem um pouco com o que é relacionamento romântico, o que é relacionamento saudável, né? Ó, teve uma pessoa aqui, Cardoso Figueiras, ela colocou uma coisa bem interessante. Complicado porque queremos cuidar às vezes, até gostamos, mas não queremos que o outro ache que isso seja nossa obrigação, Sim, né? E Amanda, é complicado. Amanda é uma querida. Cardoso Figueiras é Amanda. Ai, Amanda. Uhum, uhum. Sim, porque assim, se eu cuido, né, nessa geração mais independente, que é essa coisa de que eu não preciso de você, tá? E tudo bem não precisar, eu acho que o importante é querer você na minha vida, né? Eu não preciso precisar de você, eu quero você na minha vida. A sensação que dá algumas vezes é que se eu for afetiva, afetuosa, o outro vai me engolir, né?
o outro vai começar a mandar em mim, porque não é toda hora que eu estou disponível para dar atenção. E às vezes eu tenho a fantasia, ou às vezes eu estou com um parceiro que exige muito mesmo, e que ele vai querer me engolir, vai querer me coordenar. Então, aonde você está? Por que que você vai sair? Você demorou demais? E são perguntas, assim, muito ameaçadoras, né, para as mulheres. Para o ser humano no geral, né? Que é a mesma coisa quando o parceiro sai e a mulher quer controlar o futebol dele, né? O futebol, o chopp, qualquer outra coisa assim. Agora, a gente podia falar um pouquinho, você, né, podia falar um pouquinho Hum. das relações saudáveis e das relações tóxicas. Você já comentou de relacionamento tóxico. Uhum, tá. Ó, eu Como acho. a gente identificar o que é um, o que Tá, é o outro? tá. Eu penso que, assim, um divisor de águas é pensar por uma relação tóxica, tá? Que é muito comum. O outro que sempre tenta me convencer de que eu não tô certa, de que eu tô errada, de que é coisa da minha cabeça. O outro nunca está errado. Uma relação saudável, se eu digo algo, o outro reflete, a gente pensa junto. Um pouco daquilo que a Abe escreveu agora há pouco, né? Então, assim, vamos pensar junto sobre o que está acontecendo, tá? A relação tóxica, geralmente, o outro faz com que eu sinta que eu estou fazendo algo muito errado e, na verdade, eu não estou fazendo algo muito errado. Só que como eu tenho situações de apego e abandono muito forte na minha vida, né? Eu acho que eu tenho que começar a me transformar naquilo que ele está falando. E aí eu começo a ficar tensa de não me posicionar com essa pessoa, tá? Numa relação saudável, isso é muito mais tranquilo, né? Assim, na verdade, é uma relação tranquila. Existem as diferenças, existem as dificuldades, mas é possível dizer coisas sem que o outro diga assim, você tá louca, isso é coisa da tua cabeça, né? Caramba, se eu tô dizendo algo, como que pode ser coisa da minha cabeça, né? Como que eu posso ter um imaginário tão fértil, né? Como assim, gente? Às vezes, né? Alguém acha uma mensagem no celular, fala assim, tá aqui, eu dei print. Não, você tá louca. Não, é coisa da tua cabeça, você pirou. Você entendeu tudo errado. Era só um comentáriozinho, né? E aí essa pessoa que se sente assim muito insegura e com medo enorme de ser abandonada, que não é por esse cara de hoje, mas é por alguém lá de trás, tá? Ela fala assim, tá bom, né? Ela congela e fala, tá bom, devo ter exagerado mesmo. É melhor guardar debaixo do tapete. E a relação ela vai continuando dessa forma, né? Então, é muito comum isso que eu tô falando, tá? É que, na verdade, as relações são tanto veladas, mas é muito comum isso que eu tô falando. Sim. Por isso que precisa estar enamorada por si mesmo, né? Gente, não perder esse enamoramento consigo mesmo. Ó, a É um, é, Jéssica, pode falar. isso acaba se tornando um tipo de violência psicológica quando todo e qualquer argumento do parceiro é menosprezando. Sim, porque assim, e aí, né, as pessoas ficam tão presas na violência física, né, e não fica atenta à violência psicológica, né? A psicológica ela é veladíssima, né? Então, assim, é sutil. Às vezes o parceiro ele é super gentil e super educado na frente das pessoas, e a hora que sai ele massacra, né? Mulheres também fazem isso, tá? Mulheres também fazem isso. Assim, a gente escuta relatos maiores de homens, mas existem muitas mulheres perversas, muitas, tá? E Assim, que como precisa destruir o outro. tanto numa relação saudável quanto nessa relação tóxica, como que a mulher ou o homem ele vai percebendo que a relação está chegando no fim? Porque muitas vezes as pessoas mudam o comportamento, mas não tem o diálogo, né? Ó, primeiro, eu tenho uma fala, né? Quem já me viu falando sabe disso.
tô com alguns pacientes na live, já ouviu falar disso, né? A gente sempre sabe, sempre. Mesmo que seja uma sensação, mesmo que seja uma intuição, mesmo que assim você fale, ai gente, tá estranho, que seja o fim de um relacionamento, que seja uma traição, que seja um problema que o parceiro ou a parceira está tendo, a gente sempre sabe. O que acontece é que é muito difícil admitir. É muito difícil, né? Às vezes é uma relação assim que você investiu muito nela, às vezes é uma relação em que você acha, né? A galera mais jovem não tem essa sensação, mas a galera com mais idade tem. Mais idade, eu me coloco no mais idade. Mais idade é ruim falar mais idade, fica muito feio. Então assim, vamos dar nome para gerações, né? Mas assim, que é a coisa de que se a relação acaba, eu não sou boa o suficiente, né? O que eu tenho de errado? Então, assim, são situações muito delicadas que não é só terminar a relação, não é o fim da relação, é o que está por trás, né? Então, assim, nossa, eu tô indo pro meu, sei lá, quinto namoro, né? Eu já me casei 4 vezes, o que acontece comigo? Então, as pessoas fazem vista grossa, tá? Porque é difícil. E aí você vai levando. E algumas vezes a pessoa fica surpreendida, né? Às vezes eu recebo paciente no consultório que fala assim, aconteceu do nada. E a hora que você vai investigando, não foi do nada. Tinha pistas, né? Tanto da mulher quanto do homem, né? Ou a falta do interesse, ou a falta da conexão, ou chegar mais tarde em casa, né? Não necessariamente o fim de uma relação tem que envolver uma terceira pessoa, tá? Pode envolver, mas não necessariamente envolve. Eu acho bem assim significativo quando um casal consegue ser amigo, né? E aí eles conseguem se separar, mantendo o que tiveram de bom. Porque, na verdade, no pilar da relação, o pilar mais presente deles era a amizade, era o respeito, né? Mas é uma pena, não são todos os casais que conseguem fazer isso, né? Às vezes fica conectado só no sexo ou só no interesse, né? Mas a minha resposta é que a gente sempre sabe, né? Então, é, talvez a pergunta seja, né? Será que eu digo a verdade para mim? Né? E eu já vou responder, gente. A gente não fala a verdade pra gente o tempo todo, mas precisamos dizer a verdade pra gente de tempos em tempos. E aí, nessa situação, até que ponto um pode se doar para tentar resgatar essa relação? Entendeu? Até que Existem ponto não vai ser tóxico, né? Até que ponto ele pode se doar para tentar resgatar? Então, na verdade, eu penso que a pessoa sempre tem que olhar para a relação que ela tem, né? Então, assim, se a relação ela foi boa por X tempo e ela passou a não ser boa, né? Então, assim, se eu tinha um parceiro ou uma parceira afetuosa, carinhosa, né? Presente, e de repente virou uma chavinha que não era mais a mesma pessoa, teve uma desconexão. Eu sei o melhor que aquela pessoa pode dar para mim, tá? Eu sei. E ele deixou de dar. Então, assim, isso para mim representa que pode realmente ter acabado, né? Será que você não demorou um tempo demais para ter essa desconexão? Aí, bom, isso que eu falei fica perigoso porque parece que a culpa é da pessoa que está sendo largada, né? E às vezes não é. Às vezes é o outro, né? Às vezes também eu recebo pacientes que falam, o problema não é ela. E a mulher, ela tem a sensação, por mais que o cara fala, não é você, né? Ela tem a sensação de que isso não é verdade. E pode ser realmente que não seja ela. Que ela fez tudo o que ela podia ter feito, ela não fez nenhuma cagada. Ela é super bacana, super interessante, mas o cara não consegue, o cara não dá conta, né? Não dá conta porque precisa de uma mulher complicada,
não dá conta porque tem medo de se envolver, né? E se casar e ter filhos e ter que assumir responsabilidade de uma casa. Então, assim, tem muitas variáveis para a gente pesquisar, né? Eu penso que a conversa é sempre o melhor caminho. E as pessoas evitam a conversa. As pessoas têm muito medo de falar claramente como se sente e escutar do outro como ele se sente, né? E às vezes a pessoa, você pergunta claramente para o outro, você fala claramente, às vezes o outro não consegue te falar claramente, entende? Aquela imagem da torre sendo construída junto, né? É um trabalho diário, só que nós não fazemos ele diariamente, percebe? Então, assim, você está com a parede descascada da tua casa. Você fala assim, nossa, eu preciso de um pintor. Nossa, eu preciso de um pintor. Mas você não vai mexer naquela parede assim que aparecer o descascado. E ninguém vai, né? Então, assim, relações terminam, relações começam. Eu penso que assim, é importante checar. Teve algo que eu fiz que não foi legal, né? Dá para ter carinho por essa pessoa, né? Dá para perguntar claramente, ó, tem algo que eu possa fazer, né? Se o cara falar não, não tem, gente, acredita, acredita, não tem. Porque nós mulheres falamos não, não tem, mas a gente quer que ele tente. O homem, quando ele fala não, não tem, é porque não tem. E a gente tem, a gente não quer acreditar. A gente cria desculpas para achar que, não, mas olha, será, né? Mas, ó, ele olhou meu history, né? Ele mandou um coraçãozinho. Então, assim, né? Eu respondi a pergunta. Respondeu. E qual é a resposta? A resposta tem que perguntar. E checar o teu limite, né? Até onde eu tenho disponibilidade para ir, entende? Assim, esse cara sendo desse jeito comigo, eu quero isto para minha vida, né? Porque às vezes o cara é bacana, mas tem algumas coisas que ele não faz que te desagrada e ele não vai fazer, né? Eu consigo negociar isso comigo, não é passar por cima. Eu consigo negociar isso comigo para que isso vá para a ordem de prioridade lá embaixo. Por exemplo, é, ir à missa comigo, tá? Eu vou à missa. Meu marido, meu namorado tem que ir à missa comigo. Se o cara não quer ir na missa comigo, se o cara não acredita em Deus, se o cara tem outra religião, isto a mim, não é negociável para mim, né? Às vezes tem mulheres de 35 anos, 34, que falam assim para mim, não, olha, eu quero conhecer um cara sem filhos e que nunca foi casado. Eu falo assim, gente, calma. Primeiro, se esse cara nunca foi casado, ele é mais complicado do que um cara que já foi casado. Aí ela olha pra mim assim, como assim? Uai, esse cara ficou até 35, 36 anos na casa da mãe. Tem alguma coisa ali muito complicada, né? E qual que é o problema desse cara ser casado, já ter sido casado e ter filhos? Não, mas eu não vou ser a primeira experiência dele. Deveria ter se casado com 20. Entende, gente? Então, assim, o que que eu coloco como impedimento para me relacionar? Porque, na verdade, talvez eu tenha medo. Eu tenha medo de dividir, eu tenha medo de que esse cara dê prioridade para os filhos em detrimento a mim. E que bom que ele dá prioridade para o filho, porque significa que ele tem caráter. Né? Que se um dia você tiver filho com ele, ele vai cuidar do filho, do teu filho também, não vai abandonar. Né? Então, assim, mulheres que se relacionam com caras que não ligam para os filhos de relacionamento anterior, cuidado. Se ele não está ligando para o filho do relacionamento anterior, se você tiver filhos com ele, ele também não vai ligar. Entende o que eu estou dizendo? Assim, às vezes a Sim. gente A, cria a muitas Nara, verdades, né, para a gente se proteger. a Nara colocou, muitas vezes a pessoa se desgasta ainda mais ao tentar salvar a relação. Pois é, e aí assim, você está querendo salvar o quê? Tem algo para ser salvo? Eu estou sozinho nessa relação? Então, se você tiver coragem de se questionar, de olhar para você,
né, você vai saber a resposta. Ó, vamos falar agora com as solteiras que estão aqui na live. Minhas amigas solteiras estão na live. Se tiver solteiros aí na live, depois vocês mandam um direct para elas. Né? Já pensou sair um casal no Dia dos Namorados da live? Olha que legal. Gente, Tinder da Cláudia. encontro iFood. Clicou, chegou. Gente, isso assim, tá muito louco, né? Tá muito louco, porque é tudo muito rápido. E às vezes tem um encontro que sai daqui, né? Manda um direct, vai encontrar. E aí a noite é maravilhosa. E amanhã ninguém existe um pro outro, né? E aí, como É, lidar com isso? pois é, porque assim, qual é o combinado, né? É uma noite agradável, né? É a minha cabeleireira que brinca, né? É usar para aquilo que serve, né? Então, assim, qual que é o combinado? Qual que é a proposta? Não dá para esperar mais que isso. Só que como as pessoas estão muito sozinhas, e assim, mesmo que a gente tente igualar os gêneros, mulher funciona diferente de homem, né? Às vezes a mulher ela está muito sozinha e muito carente. Então, assim, a hora que vem essa atenção de um cara que é atencioso, né? Eu tenho pacientes que falam assim, eu fui educado, bem educado, eu ponho a moça aqui, ó, para deitar no meu colo depois, como é que eu vou mandar a moça embora? Eu fui bem educado. E aí essa moça acha que ela é a última bolacha do pacote. E ela está sendo a última bolacha do pacote naquele momento, mas não na vida dele, né? E aí, por outro lado, tem essa mulher independente e inteira que só quer passar a noite com o cara e ela não quer ver ele no dia seguinte. E é um direito dela, né? E aí tá tudo bem, aí não tem sofrimento, né? Só que aí esta mulher independente, ela tem um problema, que ela muitas vezes não consegue se comportar diferente com o cara que ela tem interesse que é namorar. Aí vira merda, grifado. Ó, Alguém comentaram pediu para eu aqui. explicar alguma coisa que eu não sei o que é. Eu não dou conta desse ritmo. Demora muito digerir cada momento. A E Kelly qual o colocou, me ritmo? explica, Cláudia. Qual o ritmo de que digere Esse muito? ritmo rápido dos encontros, eu acho. Ah, mas é fast food, né? O dia que eu Quando sentei. a gente trata todo mundo bem, também é confuso, sei lá. E a Deixa eu Abe colocou entender. assim: será que as pessoas não estão sozinhas porque as ofertas não estão boas? O pessoal tá muito raso, sem compromisso, fica difícil se jogar, imagino. Então, só que tem uma coisa assim, ó. Todos queremos em algum momento estar com alguém. Todos, tá? E tem momentos que você não quer estar com alguém. Tem momentos que você só quer farra mesmo, você só quer ter amigos, só quer estudar, quer ficar com alguém de vez em quando, que seja um beijo no Vila Dionísio, ou que seja passar a noite com a pessoa, e que tá tudo bem, né? Só se torna um problema quando a pessoa ela quer se relacionar e ela acha que as pessoas estão muito rasas, né? Volta na fala da Kelly, porque assim, quando ela fala o ritmo está muito rápido, né? E tá Ah, foi mesmo. a Amanda. Falou que o A ritmo está Kelly muito colocou, me rápido? explica. Explica o quê, Kelly? Qual parte? Me explica qual parte. Porque assim, o ritmo realmente está muito rápido, só que as duas partes estão as duas partes estão complementando o ritmo rápido, tá? Então, se o cara me manda um direct, né? Começa a falar comigo, seja por um aplicativo, pela rede social, né? Qualquer que seja a forma. E eu respondo, e aí a gente vai para o WhatsApp, eu estou complementando esse ritmo rápido, né? Que seja o ritmo rápido de uma conversa interessante, produtiva,
e que aí vocês conversam em coisas assim, mais do que me mostram nudes, vamos nos encontrar daqui a pouco e vão se pegar, porque isso acontece, né? Então, assim, meninas, isso é especialmente para as meninas, porque os caras, eles têm mais receio. Nós temos receio, mas a gente faz. O cara ele tem receio, quando o cara tem receio, ele afasta. A gente não. A gente tem receio, a gente vai. Então, assim, meninas, se aquele cara que eu tô interessada, eu quero mostrar para ele que o ritmo não é rápido, mesmo que eu tenha tido outros momentos de ritmo rápido, eu vou ter que mudar minha atitude. Aí vocês vão falar assim para mim, algumas pessoas que podem estar assistindo a live vai falar assim para mim: "Ah, mas isso é preconceito, isso é machismo". Não, gente, não é. Não é, tá? Porque assim, o outro precisa se sentir importante para mim, que seja homem ou que seja mulher, tá? O meu parceiro precisa se sentir importante para mim. Se eu estou numa velocidade rápida de 300 por hora, eu não estou enxergando nada. Eu preciso ser cuidadoso para reconhecer o trajeto que eu estou. Para isso, eu preciso diminuir minha velocidade. E isso envolve mudança de comportamento. Não adianta eu querer me comportar de um jeito no Vila Mix, solteiras, tá? E se eu me comporto desse jeito, porque, foda-se, não tô nem aí, não tô preocupada, nada, né? Eu quero curtir. Eu me comporto assim. O A e o B estão me vendo. O A, eu não ligo. Mas o B pode ser. Se o meu comportamento é o mesmo, os dois vão me ver da mesma forma, tá? Esse aqui, oba, eu vou pegar. Esse aqui, eu quero de uma outra forma. Eu não quero que ele me veja como algo para ser pega. Esse aqui eu até quero. Legal, né? Posso até passar a noite com ele desde que esse não saiba, né? E aqui entre nós, mulheres funciona assim, né? Com essa autonomia. Mas eu preciso sinalizar para ele algo diferente, porque senão ele vai me ver dessa forma aqui. E isso faz com que haja muitos desencontros e pareça que as relações são rasas, né? E assim, gente, é tão comum hoje a moça falar assim: ele não dá conta de mim, não. Não dá conta de mim, não. Gente, o rapaz está fazendo um esforço para chegar, para te fazer um convite, para mandar um direct. Aí você fala: não dá conta de mim, não. Porra, grifado, né? Então, acho que são coisas também para solteiras aí dar uma pensada, Ó, né? a Amanda colocou e tinha essa pergunta também que fizeram lá nos stories. Do cara que fica sempre fugindo. E aí depois. Aí eu que vou complementar agora, tá, Amanda? Porque foi a pergunta que teve lá na caixinha. E depois volta com oi sumida. O cara some e fala oi sumida. Aqui ela falou assim que o cara já envolveu até a família e depois fica fugindo. Gente, entenda uma coisa que está acontecendo hoje. O cara envolve a família, o cara te leva para almoçar e não significa nada. Não, assim, não é necessariamente que signifique alguma coisa, tá muito maluco, tá muito louco, tá? E quando ele vem e te procura de novo como oi sumida, na verdade, assim, ele tá querendo jogar a culpa em você, que você sumiu, né? E na verdade quem deu o perdido foi ele. Se esse cara está fugindo, né? Eu vou pegar o termo aí que foi falado. Eu vou correr atrás de alguém que está fugindo, por quê? Vamos partir desse pressuposto, né? Então, assim, se eu digo que eu quero namorar, se eu digo que eu quero uma relação, e eu me proponho a começar a correr atrás, procurar alguém que não me dá retorno, será que eu realmente quero uma relação, né? Se eu digo que eu não quero uma relação, o cara me dá perdido.
e eu corro atrás dele, será que eu realmente não quero uma relação? Então, assim, as respostas são muito subjetivas, né? Às vezes, assim, o cara que dá perdido, ele parece mais encantador para as mulheres por conta do modelo de romance que a gente lê nos livros, né? Ah, o cara tem problema, não, mas olha, não sei o que tem. Gente, se tem assim, ó, isso que eu vou falar, a Priscila brinca, né? Módulo um, módulo 2, módulo 3 da Cláudia Long. Isso que eu vou falar é um fato. Se esse É o cara módulo está fugindo, 7. né? Se esse cara está fugindo, ele não está disponível para uma relação agora. Se você se conectar com esse cara, você está se conectando com o quê? Para quê? Entende? É para dizer que nenhuma relação tua dá certo? É para dizer que, olha, você não serve para namorar mesmo? Será que você não tem medo de uma relação inteira? Porque assim, quando você tem uma relação inteira, que seja um namoro, que seja um casamento, toma tempo da gente. A relação, que é aquilo que você falou, né, um pouco no início, assim, o quanto eu estou disponível para o outro, né? A relação, ela exige tempo, ela exige cuidados, né? Não é o para que que serve, né? Eu encontro no Vila Mix, passo a noite, ou dou uns beijos na porta do carro e vou embora. Isso não vai exigir nada de mim, né? Então, assim, será que eu estou disponível para isso? Para uma relação duradoura, para um namoro, né? Ou será que eu tenho tantos medos e tantos receios que eu vou fechando, né? Tem uma fala, né? E quando a mulher bebe mais que o homem, né? Então, que você vai É, até comentar daqui a pouco que alguém colocou. Então, assim, se eu tô bebendo mais com o cara e eu só quero passar a noite com aquele cara e eu não me importo com aquele cara, beleza. Agora, se eu bebo mais com o cara e eu quero ter uma relação com esse cara vai querer estar com uma mulher que bebe mais que ele? Então, assim, aí algumas pessoas, quando eu falo isso, falam, ah, mas eu vou me transformar no que a pessoa quer? Não, você não vai se transformar no que a pessoa quer. Quando você vai passar por uma... Isso que eu vou falar vai parecer pejorativo. Quando você vai passar por uma entrevista de trabalho, você não dá o seu melhor? Gente, vamos combinar. Iniciar uma relação, o critério, inicia a entendeu? relação já dando PT. Uai, né? Assim, esse cara só vai falar, pô, essa mulher é foda. Se esse cara quiser uma parceira para cachaça, beleza. Parceirona de cachaça. Agora, para uma relação, não. Ó, tem vários comentários aqui. A Elo colocou, a Elo personal. Quando sabemos a hora de mudar de atitude, como demonstrar isso? Naquele exemplo que você deu, né? Tipo, ela pode ficar com o cara e querer ficar só com aquele cara pronto, ou ela já pode querer namorar. E aí, como ela vai mudando essa atitude e como ela demonstra isso para o cara perceber que ela tá querendo mudar de atitude. Olha, os homens têm um hábito maravilhoso de fazer de Cátia cega. Você faz de conta que não está percebendo a mudança de atitude dessa mulher, porque o homem ele tem muito medo de se relacionar. Nós mulheres também temos, mas a gente fala que a gente quer. O homem, assim, para ele amarrar uma relação, ele tem que se sentir assim coagido e obrigado, entende? Então, assim, talvez tenha que falar claramente, né? Olha, a gente começou brincando e foi gostoso. E meu interesse por você tá ficando diferente, né? Você tem essa sensação comigo, né? Aí alguém pode falar assim, mas eu vou falar isso se ele falar que não. Mas se ele falar que não, aí você vai resolver. Se você continua insistindo, ou você fala, bom, então agora é muito pouco para aquilo que eu quero. Eu sei que isto é muito difícil de fazer, tá? E não necessariamente precisa ser feito, gente. Uma conversa de uma renegociação, Kátia segue, uma conversa de renegociação de contrato, né, de relacionamento, ela não tem que ter começo, meio e fim em 15 minutos. Ela vai acontecendo no decorrer das semanas, né? Às vezes o cara fala, ó, não é bem isso e tal, mas o cara continua com você, te tratando bem,
entende? Estando com você, e aí você vai norteando para você perceber, né? Agora, se você percebe que ele vai até a página 3 e fecha o livro, opa, talvez ele não esteja com a mesma disponibilidade que eu estou. Aí eu vou perguntar assim, mas eu quero isso para mim? Porque, gente, se a mulher e o homem não está dando o melhor dela no início de uma relação, a hora que essa paixão e esse interesse de mostrar a tua melhor roupa passar, ela vai dar menos interesse ainda. Isso não vai mudar. E Muito raro mudar. Muito raro mudar. a Elô, minha amiga, colocou que não tem mais regras. Que aí tá ficando Nossa. difícil esse relacionamento. Então, Elô, mas aí, ó, eu vou te provocar um pouquinho, né? Quais são as suas regras? O que que você quer para você? Talvez esse enamorar-se de si mesmo tenha a ver com isso, sabe? Quais vão ser as minhas regras, né? Eu lembro, assim, eu tô numa relação bem legal. Eu gosto, eu amo meu marido, né? Ó, ganhei presente. E quando, assim, eu fiz essa proposta de ter uma relação inteira, eu lembro que a minha irmã falava assim: Nossa, tá querendo demais. Nossa, pelo amor de Deus, tá querendo demais. E assim, por conta do meu processo terapêutico, por conta de eu começar a perguntar assim para mim, quais são minhas regras? Quais são meus limites, né? E tentar respeitar isso, e começar a respeitar isso, eu atraí uma relação mais estável, uma relação afetiva, de respeito, né? Então, assim, esquece a regra do mundo que tá tudo variado, filha. Quais são minhas regras e meus valores, né? E aí, energeticamente falando, eu começo a atrair pessoas que estão na mesma vibe, né? Agora, E a, se eu também ficar na bacia dos sem regras, vai todo mundo pro limbo, né? Vai todo mundo para ressaca moral do dia seguinte. a Amanda colocou, às vezes a gente nem quer. Só que dependendo de como a gente se sente com a experiência, começamos a considerar a possibilidade. Adoro mudanças. A Kelly colocou é isso mesmo, já passei por algumas experiências assim. A Elo, módulo um, fingir demência. Elo, os módulos não são falados aqui. A gente só. Aqui a gente... Depois eu vou fazer um e-book e vou vender. É que é assim, ó, a gente brinca, né? Eu, a Priscila, a Elô, os módulos, né? De estar numa relação estável. E que algumas mulheres, quando escutam, elas questionam, porque elas acham que é se submeter. E não é, gente. Assim, eu queria garantir para vocês que não é se submeter. De repente, checar suas regras, sabe? Quais são as minhas regras? Quais são os meus limites? Né? Porque nos últimos tempos tudo ficou tão permissivo, né? É, tudo pode, né? É a história da pandemia, né? Então, assim, as pessoas não estão respeitando porque elas não gostam de receber regras, elas não gostam que alguém fale o que ela tem que fazer, né? Se a gente considerar 30 anos atrás, 20 anos, 25 anos atrás, as pessoas diziam pra gente o que fazer. A gente ia pra praça, a gente encontrava o paquera, tava tudo certinho na caixinha. Hoje não é mais assim. Só que aí eu me sinto assim solta. Ai, não tem regra. O que que acontece? Então, vamos nortear eu mesma. Se eu estiver sozinha, se eu estiver casada, se eu estiver namorando, se eu estiver numa relação que tá legal, se eu estiver numa relação que tá em conflito, olha para si e fala assim: bom, quais são minhas regras para mim, né? O que que é viver bem para mim? Né? E a partir daí, me imaginar na relação com o outro. E aí eu faço a primeira pergunta que eu fiz no início da live, né? Eu namoraria comigo? Eu casaria comigo? Né? E aí, assim, se eu fui largada, né? Se alguém terminou comigo, é assim, eu terminaria comigo? Não, eu não terminaria comigo. Pô, eu sou bacana. Então, gente, PH, foda-se o outro. Algo aconteceu na vida do outro, segue o baile, né? A fila anda.
E assim, não é a fila anda com falta de respeito. Não é a fila anda porque essa relação que eu tive não tem importância para mim. Não é isto, né? Mas assim, de que não necessariamente eu fiz algo de errado. Não necessariamente eu não sou boa o suficiente. As relações, elas também podem acabar, entende? A pessoa que eu fiquei há 3 anos, 5 anos atrás, já não é mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa, né? Que são os recontratos. Então, talvez seja um pouco Ô, disso. Cláudia, você já sabe que o pessoal gosta de você, o pessoal gosta desse tema. Falta 5 minutos para acabar a live, 4 minutos para acabar a live. Ainda tem muitas perguntas que a gente não respondeu, que você não respondeu. Então eu vou te contratar para ter um quadro aqui no meu Instagram, tá bom? Aí a gente define um quadro mensal, aí a gente vê, certo? E aí, para finalizar, para esse ano não dá tempo mais, né? Mas já deixa uma dica aí pro ano que vem, para aquele namorado, para aquela namorada que recebe o presente e não gosta do presente, pro cara que sempre erra no presente. Como que a mulher pode sutilmente mandar o telefone da Betinha pro namorado ou pro marido? A Betinha é que vem de Meu São João que fez marido! a live comigo. Ó, eu acho que primeiro você tem que checar se a relação tem esse espaço, né? A relação tem espaço para você poder falar assim, ó, passei live, uma semijoias, vai lá e escolhe aquela que você quiser, que eu já fiz uma pré-seleção, né? O Marco sempre acertou muito em presente para mim, eu não tenho que reclamar, não. É virginiano, né? Virginiano sabe das É coisas. cuidadoso, né? Cuidadoso. É. Mas nessa pandemia, eu falei, tá tudo fechado, gente, vou ficar sem presente. Meu Deus do céu, né? Vou me enralar. Ah lá, ó, dicas são bem-vindas. Mas Ô, assim, eu, Marcos, eu agora acho, a próxima resposta vai para você, né? mas assim, Também eu tem que ganhar acho, presente. essa pandemia, eu acho que é checar se na tua relação tem esse espaço para poder falar. Os homens, eles costumam ser mais práticos. Às vezes os homens falam assim, o que que você quer ganhar? Escolhe, escolhe. E nós, por acharmos que isso é antirromântico, a gente fala assim, nossa, mas ele tinha que adivinhar, né? Nossa, mas caramba, por que que eu tenho que escolher? Gente, qual que é o problema da gente escolher, né? Se ele está dizendo escolhe, ele tem uma preocupação em nos agradar, entende? E se você, mulher sábia, sabe que ele não vai acertar, escolhe. Escolhe porque você vai ficar menos irritada. Entende? Porque Comida assim, não tem erro. Amanda, comida não tem erro. depende do lugar que você pede, né? Às vezes a comida não vem boa, né? Que é igual às fotos de aplicativo, né? Eu escuto cada coisa no consultório, que o cara e a moça é de um jeito, e a hora que vai pro encontro é uma barangada, que a pessoa fala assim, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? É igual agora paquerar de máscara, né? Ó, os olhos não mentem. Se meu marido me desse uma panela, eu matava ele. Ele falou pra Panela mim, não panela não rola. rola. Não rola mesmo. Eu Ó, lembro até hoje do meu pai levar a gente para comprar prato para minha mãe lá no Buíça. Nossa, gente, olha, será que a meu pai tá cara de escutando? Será que meu pai comprou presente para minha mãe? Fia, que cara de decepção da minha mãe, a hora que ela viu aqueles pratos. Senhor. Assim, tá de máscara, mas os olhos não mentem. Se conecta com os olhos, né? Tem troca. Tá olhando uma segunda vez, né? Tem uma coisa que eu brinco, viu? Que lindo. Tem uma coisa que eu brinco, assim. Olhou uma vez, viu que vai dar BO, vai dar problema, não é aquilo que você quer ser, nas tuas regras, Ó, morde dedo e corre, fia. Não volta a olhar, entendeu? 20 segundos. Se 20 você não segundos. tivesse compromisso com seu marido, a gente começava outra.
Mas a gente Não, deixa para não, 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 próxima. não, não, 10 não, não. segundos, senão eu não consigo salvar. Tchau, gente. Obrigada, Tchau, obrigada, tchau. Gente, Cláudia. transem.